Tudo beleza. Certo. Beleza. Então, muito boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar aqui essa mentoria e o objetivo aqui da gente hoje é trazer a comunicação de uma forma simples, de uma forma fácil, que dá para aplicar e para gerar muito resultado. Aqui, a gente vai fazer um treinamento super rápido, então eu separei aqui a cereja do bolo para trazer para vocês e após esse encontro, essa mentoria aqui, vocês com certeza vão conseguir se comunicar com mais clareza, com mais assertividade, vocês vão conseguir estruturar, por exemplo, a estrutura de uma palestra ou de uma live. Então, eu vou trazer aqui conteúdo prático que, saindo dessa live, vocês já vão colocar em prática imediatamente, tá bom? Então, no final, vou separar um tempinho para tirar dúvidas também, depois eu passo o meu Instagram também, se vocês quiserem continuar acompanhando um pouquinho do trabalho aí. Acho que tem gente entrando aqui ainda, deixa eu ver aqui. Ok. Então, eu vou começar falando o seguinte, eu acho que a maioria aqui já estudou algumas coisas básicas de comunicação, mas eu acho que não custa lembrar. Tem coisa aqui que vocês sabem melhor do que eu, mas vocês vão ver que, às vezes, uma narrativa diferente traz uma percepção completamente diferente que vai gerar muito resultado. Quando a gente fala de comunicação, eu acho que é claro para vocês a divisão da comunicação, né? Que 7% do que nós comunicamos são as palavras ditas, ou seja, a comunicação verbal. 38% da nossa comunicação está na comunicação paraverbal e 55% da nossa comunicação está na comunicação não verbal. Então, por que eu trago isso logo de início e logo de cara? Por quê? Nós precisamos ter consciência de que, dentro da nossa comunicação, as palavras são importantes, elas só não são o mais importante. Então, se eu sou alguém que preciso trabalhar minha comunicação, que eu quero atingir mais pessoas na rede social, ou que quero imprimir um espírito de liderança dentro da causa que eu defendo, ou dentro do projeto, daquilo que eu entrego, eu preciso trabalhar muito mais a minha comunicação não verbal e a minha comunicação paraverbal, para depois eu trabalhar as palavras. E eu sei que você já deve ter passado por um monte de curso aí que o pessoal falava assim, não, toma cuidado para você não ficar falando né, tá, Isso é importante numa comunicação? Claro, é importante, só não é o mais importante. Então, quando nós falamos de comunicação, é matemático isso, né? Se eu somo a comunicação não verbal e a comunicação paraverbal, isso aqui me gera 93% da comunicação. Então, eu acho que é óbvio que é claro que eu preciso trabalhar primeiro a minha comunicação não verbal e a minha comunicação paraverbal. Mas beleza, nós vamos dar uma pinceladinha de um conteúdo bem específico aqui, bem recheado de cada um deles. E eu vou começar falando um pouquinho, começar pela comunicação verbal, que é menos importante, mas também não deixa de ser importante. E quando nós tratamos aqui das palavras ditas, eu vou trazer algumas coisas aí que você provavelmente vai mudar no seu vocabulário a partir de hoje. E a primeira coisa que eu vou trazer para você é algumas palavras que provavelmente fazem muito parte do seu dia a dia, da sua rotina, e que a maioria das pessoas usa na maior parte do tempo. Eu vou trazer aqui, por exemplo, agente, eu vou trazer difícil, vou trazer tentar, vou trazer batalha, vou trazer mas e porém. Tá, só isso aqui, acho que dá para a gente brincar um pouquinho. Existe uma forma muito forte das pessoas se colocarem em autossabotagem, porque, na maioria, você já parou para pensar que todas as vezes que você está falando sobre si mesmo, algo negativo, você sempre fala, a gente fez aquilo, ou você fez aquilo, você fez aquilo outro. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui é, a partir de hoje, no lugar de a gente, no lugar de você, nós vamos trocar isso. Olha só um exemplo. Você já foi, por exemplo, num restaurante? Sabe quando a gente vai no restaurante? E aí você acorda num restaurante muito bom, muito chique, e aí você vai lá e tem umas coisas meio diferentes no café da manhã, uns ovos com uns bacons, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí você vai lá, pega um pratinho, depois tem um pão de queijo diferente,
Ah, depois tem um bolo com uma cobertura, tem uma fruta. Aí você pega um pratinho, pega outro, pega outro, pega outro. Daí a pouco você já comeu 5 pratinhos, no final do café você fala assim, puxa vida, para que eu comi tudo isso? Já aconteceu isso com você? Opa, peraí. A primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção. Quando eu estava falando disso, desse evento que aconteceu, de quem eu estava falando? De você? Da gente? Não. Eu estava falando sobre mim. Então, a palavra que eu tenho que usar aqui é a palavra eu. A palavra eu, ela ativa e atinge todo o princípio divino que existe dentro de você, que eu também chamo de consciência. Então, acho que a palavra do século, a palavra da realidade hoje é essa palavra consciência. Porque a partir do momento que nós criamos consciência sobre algo, é só a partir daí que a gente consegue mudar. Todos nós vamos conseguir mudar. Então, na maioria dos casos, no lugar do agente e no lugar de você, você vai usar a palavra eu, tá? Porque isso vai ativar a sua consciência. Porque se eu digo, vou contar a mesma história, eu fui no restaurante outro dia e eu comi um pratinho, doeu. Eu comi 2 pratinhos, eu comi 3 pratinhos. Isso ativa a consciência, isso traz uma percepção para você parar de falar no automático e trazer consciência das coisas negativas, que muitas vezes você está falando sobre si mesmo e criando realidade. Porque a palavra tem poder e ela estrutura a sua realidade. Você já parou para pensar que tudo que você fala acontece? Todas as suas crenças se manifestam e tudo começa a partir do poder da comunicação. Na palavra difícil aqui, por que a partir de hoje você não vai usar difícil? Eu vou fazer uma rodadinha muito rápida com quem puder participar, e aí você pode jogar no chat ou abrir o microfone e falar rapidinho. Fala para mim uma coisa que tem sido muito difícil para você. Karine, Rafael, Lucas, Gabriel, quem quiser falar e quem puder falar aí. O que tem sido muito difícil para você? Uma coisa só. Para mim tem sido muito difícil eu trocar assim a palavra, as minhas figuras de linguagem, assim, os meus vícios de linguagem, Tá. né? E me falaram que usar a palavra dica também não Dica. é uma coisa. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, importante. Ok. Me falaram que isso desmerece o conteúdo que a gente está ofertando. Perfeito. Né? Então, isso também é uma coisa... Tá, eu vou segurar em uma coisa só. E uma coisa só seria a mais forte. Meus vícios de linguagem. Vícios de linguagem, eu perfeito. Fico, né, tá. Ok, perfeito. Mais alguém? Tem alguma coisa que é muito difícil aí que gostaria de citar aqui pra gente? Não? Ok, vou seguir. Pensa aí, então. Se você não quer falar, não tem problema. Pensa numa coisa que tem sido muito difícil para você. E assim como a Karine falou, que para ela tem sido se livrar dos vícios de linguagem, provavelmente a coisa que você pensou aí e que você disse que é difícil, provavelmente é algo que você ainda não resolveu na sua vida. E sabe por que você ainda não resolveu? Porque o nosso cérebro, ele é naturalmente preguiçoso. Então, o que acontece com o cérebro preguiçoso? Se eu digo para ele que algo é difícil, ele entende, puxa, vai gastar muita energia. O problema é que o nosso cérebro ele foi programado para economizar energia. É por isso que nós gostamos tanto de alimentos tão gordurosos, é por isso que nós gostamos tanto da preguiça, né? Porque naquele estado de preguiça eu estou economizando energia. E todas as vezes que você diz que algo é difícil, o seu cérebro diz, vai gastar muita energia. Então, ou ele deixa para depois, ou então ele deixa para lá. E aí, o que você vai fazer para substituir isso e começar a realizar as coisas que você não tem realizado a partir de então? No lugar de difícil, você vai trocar pela palavra desafiador. Por quê? O que aconteceu com você todas as vezes que você enfrentou um desafio com coragem? Provavelmente você foi lá e conquistou, sim ou não? Será que eu estou falando bobeira aqui? Faz análise. Concordo plenamente. Então, a partir de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês não mais, o difícil, ele vai ser usado simples e unicamente para as coisas que estão no passado e não mais para as coisas que estão no futuro. Pode ter sido difícil no passado, mas hoje, para você, é no máximo desafiador. E aí, será que tem alguém que pode ligar a câmera só para fazer uma dinâmica comigo?
que nós vamos falar sobre tentar agora. Deixa eu parar aqui. Alguém pode abrir a câmera? Legal. Rafael, você tem um objeto aí perto de você, uma caneta, alguma coisa assim? Qualquer objeto. Pode ser qualquer coisa. Eu gosto dessa dinâmica, viu? Eu gosto. Legal, legal. O que é que está na sua mão que eu não estou vendo? Deixa eu parar aqui o compartilhamento que todo mundo vai te ver melhor. O que está aí na sua mão? Comigo. O que você está segurando agora? Tô com a tampa de uma garrafa, velho. Beleza, segura ela Caneta. nessa posição, por gentileza, assim, ó, do jeito que eu estou segurando essa caneta. Beleza. Agora, tenta soltar essa tampa. Tenta soltar. O que ele fez, gente? Alguém Travei. conta? Hã? Eu travei. Ele soltou. Ele soltou. Então, o que significa? Cara, tentar é a palavra mais desgraçada do vocabulário brasileiro. É a palavra que mais fode com as pessoas de realizar qualquer objetivo. Se eu falar com o Iago assim, por exemplo, Iago, semana que vem é meu aniversário, cara. Queria ser aqui na festa comigo. Bora lá para minha festa? O Iago vai virar assim, cara. Beleza, ô Tom, ó, vou tentar, cara. Qual a chance do Iago aparecer na minha festa aqui na semana que vem? Quase nenhuma, velho. Muito próximo de zero. Então, na verdade, quando as pessoas dizem que vão tentar fazer alguma coisa, elas já cumprem a missão delas quando elas terminam de falar. Porque tentar é qualquer coisa. Tentar é qualquer coisa. Então, tentar, quem tenta por si só por dizer isso, muitas vezes já cumpriu a sua promessa. Então, a partir de hoje, qual é o desafio que eu recomendo que você aplique? Ou diga que você vai fazer, ou então decida simplesmente não fazer. Mas tentar é como se fosse ficar em cima do muro. Então, e eu não estou dizendo para você que todas as coisas que você fizer, você vai acertar de primeiro. Só que se o caminho que você tomar não funcionar, pega um segundo caminho e vai até dar certo. Talvez o caminho que você pegou não era o correto. É só trocar o caminho. É só não esquecer do objetivo final. Ok, até aqui tudo bem? Vou usar uma outra. Mas e porém, é uma coisa que a maioria das pessoas usam muito na comunicação. Por exemplo, e aí? Tá gostando desse treinamento aqui? Eu tô gostando, Tom, mas... Já ouviu alguém falar isso? E fulano? Fulano é legal, mas... E aquele treinamento? Aquele treinamento é legal, mas... Já ouviu as pessoas falarem isso? E aí eu vou falar uma coisa para você que você nunca mais vai esquecer de mim. Tudo que vem antes do mas vale bosta. Tudo que vem antes do mas vale bosta. Por exemplo, você fala assim, Tom é um cara gente boa, mas... Então é gente boa porra nenhuma. O Tom é um cara legal, mas... É legal porra nenhuma. Então vale bosta. Então, o que eu... E assim, sabe o que é mais louco? Que tudo isso que eu estou explicando para vocês já sabiam. Só que não numa maneira tão consciente como vocês estão tendo acesso agora. Então, o que você vai fazer? Mas e aí? O que eu faço agora então, Tom? Eu não posso nunca mais usar a palavra mas na minha vida? Pode usar. Ou você pode substituir ela por uma palavra mais inteligente. Vamos imaginar que eu pergunte para você sobre essa garrafa. E eu pergunto para o Iago. E aí, Iago, você gostou dessa garrafa? O Iago responde. Gostei, mas essa cor laranja aí, Tom, não sei não, hein? Então, o que ele pode falar no lugar de gostei? Por exemplo, a seguinte frase. Gostei, mas eu preferia a cor verde. Será que ele gostou mesmo? Provavelmente não. Então, qual que é a forma certa de falar isso? Tom, gostei da sua garrafa e, se ela fosse verde, eu gostaria ainda mais. Então, ao invés de... Por quê? Eu estou trazendo um exemplo de várias coisas que servem para o mais, porém, contudo, todavia, portanto, e uma série de conjunções adversativas. O que são essas conjunções adversativas? Elas contradizem tudo que vem antes. Então, quando eu substituo um mas por um i, eu mantenho a frase original e completo com alguma coisa que eu gostaria de acrescentar naquela fala. Fez sentido, gente? Total. Faz sentido, Legal. sim. Beleza. Vamos lá, então. Eu vou trazer aqui para vocês. Aí, tem uma outra coisa aqui também, que é o seguinte, ó.
Mas, e porém, tem um monte de palavras aqui, mas eu vou resumir para a gente ganhar tempo, eu não vou ficar muito nessa questão das palavras, não. Agora, quando a gente fala sobre comunicação, é muito importante que nós saibamos que a comunicação externa, isso é uma frase que eu sempre repito, a comunicação externa, ela simplesmente reflete o que está dentro. A comunicação externa simplesmente reflete o que está dentro. Quando eu trato, por exemplo, de pessoas que têm intimidade, fugiu a palavra, timidez, insegurança, um pânico, né? O que está acontecendo, na verdade, com essas pessoas? É uma comunicação interna que está gritando tanto que a externa bloqueia, porque dentro está tão bagunçado as coisas, a pessoa está sentindo, ela está vivendo uma experiência corporal e talvez ali mental tão grande, de tantos sentimentos e tantas coisas acontecendo, que ela não consegue organizar os pensamentos para aí fora. E o segredo de qualquer pessoa atingir mais resultado é afinar, polir, lustrar a comunicação. No final das contas, eu vou trazer essa frase que eu falo, e eu falo sempre, que tem mais resultado quem se comunica melhor. E a comunicação é algo que você vai trabalhar nela a vida toda e ainda vai ter coisa para evoluir e para melhorar. A comunicação é algo que, assim, cara, quanto mais você puder trazer consciência para o que você está falando, é o mais importante. Às vezes, quando eu estou dando curso, por exemplo, eu passo quase metade do curso ajudando as pessoas a primeiro localizar esse negócio interno, porque depois que resolve interno, externo fica muito mais fácil do que como diz a Karine, do que uma dica, né? Que às vezes nem tem tanto valor mais. Então, beleza, até aqui nós falamos sobre palavras. Eu vou trazer aqui agora um outro assunto e depois a gente continua aqui na comunicação paraverbal e da não verbal. Eu vou trazer para você uma estrutura de palestra. Eu não sei se vocês já fizeram palestra, eu não sei se vocês pretendem fazer, mas eu lanço essa palavra à frente na vida de vocês, que todos vocês serão palestrantes algum dia. Se viverão disso, aí é uma escolha de vocês, mas pelo menos uma vez na vida, vocês merecem ter a oportunidade de compartilhar algo que vocês aprenderam com outras pessoas. Quando nós falamos de palestra, as pessoas acham que palestrar é simplesmente ir lá na frente, falar na frente das outras pessoas sem vergonha e sem timidez. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Uma palestra, o que é uma palestra de fato? Na verdade, uma palestra é uma oportunidade de venda em escala. Aonde eu palestro? Eu posso palestrar numa live, eu posso palestrar num vídeo, eu posso palestrar numa reunião para 3 pessoas, eu posso palestrar num evento presencial, num evento online, não importa. Quando eu estou falando comigo mesmo, eu estou num monólogo. Se só eu e o Iago estivermos conversando aqui agora, nós estamos num diálogo. Agora, se entrou aqui o Rafael na conversa e eu estou falando, não é mais um diálogo. Aqui agora já é uma palestra e eu posso usar todos os recursos que um palestrante bem treinado tem para colocar em prática. E uma palestra, ela tem 5 etapas, gente, ó. Vamos lá. A primeira etapa de uma palestra é a abertura. A segunda etapa de uma palestra é o quebra-gelo. A terceira etapa de uma palestra é a jornada do herói. A quarta etapa de uma palestra é o conteúdo. E a quinta etapa de uma palestra é a conclusão / pitch de vendas. Caraca, e aí? Vocês sabiam disso já? Isso aqui já estava claro para vocês? Estou chovendo molhado? Já sabiam dessa estrutura? Chovendo molhado é foda. Ai, eu não sabia não dessa não vou mentir. Legal. Eu também. Por que, gente, que isso é importante? Porque quando um palestrante é treinado, ele vai cumprir esses 5 passos dentro da palestra dele. Às vezes, alguma coisa aqui, ele muda de ordem, tá? Mas toda palestra feita por alguém que está capacitado para fazer uma palestra, é isso aqui.
quando eu falo sobre capacitação, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do... A PNL, ela tem uma ferramenta incrível. Cadê o negocinho que eu estava riscando aqui? A PNL, ela tem um negócio assim, gente, ó. Imagina que isso aqui é um plano cartesiano. E aí eu tenho a zona do incompetente inconsciente, incompetente consciente, competente consciente e competente inconsciente. O que é isso aqui? Vou trazer uma linguagem bem simples para vocês entenderem. Imagina uma criança de 3 anos e essa criança está lá no colo do pai dela. E aí o pai senta a criança no colo e fala assim, Juninho, vai dirigir o carro do pai. O Juninho fala assim, dirigir, papai, dirigir. E aí o pai está lá dirigindo o carro, a criança não está dirigindo, mas ela tem a sensação de que ela está fazendo isso. Só que ela não é nem competente e nem consciente. Ela é incompetente e inconsciente. Ela não sabe e ela nem sabe que ela não sabe. Depois disso, essa criança com 12 anos, ela começa a ter um pouquinho de noção e de sentido da vida. Então, o pai fala para a criança assim, Juninho, precisa ir lá na avó. Pega o carro lá, Juninho, vai lá na avó. Aí ele vai virar para o pai e falar assim, não, pai, eu não vou, eu não sei. Então, essa criança agora, ela continua incompetente, só que agora ela se tornou o quê, gente? Consciente. Ela é um incompetente, ela ainda... Então, esse aqui é aquele que não sabe, mas ele sabe que ele não sabe. O mesmo Juninho, agora com 18 anos, foi para a autoescola, tirou carteira, fez um monte de coisa, e aí agora ele sabe dirigir. Foi aprovado. O pai faz a mesma pergunta, vai lá na avó, Juninho, levar esse negócio aqui. Aí o Juninho vai lá, entra no carro, coloca o cinto, ajusta o retrovisor, dá a partida e vai. Porque agora ele é competente, ele é consciente. O que é o competente consciente, gente? É quem sabe, é aquele que sabe, e ele sabe que ele sabe. E no último estágio é o competente inconsciente. O que é o competente inconsciente? É aquele estágio que o Juninho, por exemplo, depois de 12 anos dirigindo Uber praticamente todos os dias, ele já aprendeu tanto a dirigir que ele faz um caminho todo sem nem lembrar se o sinal estava aberto ou fechado, se ele teve que passar, quantas marchas ele passou, se parou, se freou. Ele só sabe que ele saiu de um local e chegou no destino e ele não sabe nem o que ele fez para dirigir. Ele já fez tanto isso que entrou no piloto automático. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gente? Porque todos nós, na verdade, temos alguma coisa que tem algum conhecimento na nossa vida que nós estamos no incompetente inconsciente. Da mesma forma que você que está aqui, tem muita coisa que você faz que também está no seu competente inconsciente, que você faz tanto que já faz automático. Não precisa pensar muito para fazer. Então, por que eu estou falando isso aqui? Para todas as etapas, é necessário reconhecer a minha zona de ignorância ou de não conhecimento para que eu consiga, de fato, evoluir. E assim, quando eu falo de ignorância, todos nós temos anos de ignorância. Todos temos. Todos temos. Às vezes o nível é maior, às vezes é menor, mas todos temos. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Faz sentido? Total. Então, essa estrutura aqui de palestra, ó, essa estrutura, tem alguns pontos muito importantes. Na abertura, é que você vai ditar o tom da palestra. Então, tem 6 passos para vocês fazerem uma abertura fenomenal de uma palestra, que é relevância, significância, pertencimento, propósito, crescimento e contribuição. Você tem que montar uma frase de abertura que tem tudo isso. Então, para que isso? Às vezes você, por exemplo, pode ter a oportunidade de palestrar num evento que tem outros 20 palestrantes lá. Às vezes as pessoas estão o dia inteiro sentadas com o telefone na mão e às vezes uma palestra chata atrás da outra. E aí, se você tem treinamento e tem competência, você já sacode a galera. Na hora que você entra, para a pessoa falar assim, caramba, desculpa, tá vindo alguma coisa diferente aí. Essa palestra aí vai ser diferente. Deixa eu prestar atenção no que vem agora, porque não é como as outras palestras que vieram antes. Então, a abertura é a hora de você ditar o tom da palestra.
Depois disso, vem o quebra-gelo. Muita gente acha que o quebra-gelo é para a audiência, né? É para a plateia. Onde, na verdade, também é para a plateia, mas muito mais é para o palestrante. Por quê? O quebra-gelo vai fazer com que as pessoas se sintam em casa. Só que é muito mais para o palestrante que ele se sinta em casa, porque se ele tiver à vontade e confortável, ele vai fazer uma palestra muito boa e ele vai entregar de verdade tudo que ele sabe. Ao passo que uma pessoa que está tímida, que está ansiosa, que está cruzando os braços, cruzando as pernas ou se fechando de qualquer forma, ela está demonstrando ali que ela está insegura. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, quando a pessoa está na palestra, que ela fica pezinho para frente, pezinho para trás, pezinho para frente, pezinho para trás. Isso, lembra que a frase que eu falei para vocês no início é: a comunicação externa apenas reflete o que está interno? Então, em tudo se aplica. Quando eu analiso isso, por exemplo, essa pessoa que está dando um passo, que ela não consegue ficar parada de frente e olhando para a audiência, essa pessoa está demonstrando através do corpo a insegurança dela. Só que insegurança vem de um lugar chamado despreparo. A pessoa que está ali na frente da palestra, colocando um pezinho na frente, um pezinho no outro, vai e volta, ou anda de lado, não consegue ficar parado, e cruza a mão, e segura o microfone com as duas mãos, e olha para tudo, olha para o chão. Essa pessoa, ela está gritando socorro. Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não sei o que eu estou fazendo. E, na verdade, muitas vezes não sabe mesmo. E o maior erro da maioria das pessoas é achar que, porque eu domino tecnicamente sobre algum assunto, que eu já estou 100% capacitado para ou falar sobre ele, ou para treinar outras pessoas nele. Esse é um erro gigantesco. Gigantesco. E aí, depois do quebra-gelo, vai vir a jornada do herói, que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar de jornada do herói, jornada Y. Assim, eu ensino um modelo de jornada do herói que, depois de aplicar para muita gente, eu desenvolvi uma metodologia para a pessoa criar uma jornada que ela consegue contar ela em até 3 minutos e vai proporcionar os mesmos resultados de uma jornada completa para uma palestra, tá? Eu estruturei jornadas de herói para palestra, específico para palestras. E aí a jornada do herói, ela pode ser aplicada tanto nesse momento, porque é o seguinte, antes das pessoas comprarem o que você faz, antes delas comprarem o seu produto, elas vão comprar quem você é. E a única forma das pessoas comprarem quem você é através da sua história. Só que a jornada do herói, ela precisa ser muito bem contada, muito bem estruturada para gerar pertencimento e para gerar similaridade. As pessoas precisam se conectar com você em algum ponto da sua história. Que quando você diz, por exemplo, eu não vou contar minha história aqui para vocês hoje, tá? Mas, por exemplo, só um pedacinho. Eu nasci na roça, tá? Então, quando eu conto essa parte da minha história, então tem muita gente que fala assim, cara, eu nasci também num lugarzinho muito pequeno, numa cidade muito pequena. Então, só de eu mostrar uma foto da onde eu vim, da onde eu nasci, cara, tem gente que já gera uma conexão do caralho comigo. Cara, que da hora! E você também não tinha ninguém para te suportar e você foi crescendo sozinho. Essa foi a minha realidade. Então, isso gera uma identificação do caralho na jornada do herói. Agora, a quarta etapa de uma palestra, que é a etapa do conteúdo. No conteúdo, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, se você não tem um conteúdo para ensinar, é porque você não tem uma palestra ainda para dar. Então, eu não vou ensinar para as pessoas o conteúdo que ela vai ministrar. Só que eu ensino para as pessoas, normalmente, como elas entregam o conteúdo. E aí, na parte da entrega do conteúdo, é que entra muito aqui, ó, da comunicação paraverbal e da comunicação não verbal. Estão acompanhando? Ótimo. Vamos seguir. Então, olha só. O conteúdo, eu posso entregar o conteúdo de várias formas. Eu posso vir aqui e entregar o conteúdo dessa forma. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu vou trazer aqui uma palestra para vocês que vai ser muito boa. Tem um conteúdo extraído dos melhores livros e vai ser sensacional porque tem uma estrutura muito boa e vai ajudar muito você nesse processo. E eu tenho certeza que vocês podem perguntar. Então, olha só, o que eu fiz aqui, gente? Eu estou trazendo uma fala reta
num tom de voz reto. Para quê? Para que você perceba a diferença da minha comunicação agora. Quando eu trabalho em uma única frequência, existe uma teoria que diz o seguinte: normalmente, as pessoas só se conectam em uma história por aproximadamente 30 segundos. Já aconteceu de uma pessoa estar falando com você e, de repente, ela pega o celular e começa a olhar, ou, de repente, ela olha para o chão, olha para o teto, olha para outra coisa, olha para cima. Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu porque a sua comunicação não estava interessante o suficiente para ela. Então, se a sua comunicação não está o suficiente, ela vai fugir para algum lugar. Ou ela vai colocar a mão no bolso para falar para você que a comunicação dela está desinteressante, ou ela vai olhar para o celular, ou ela vai olhar para o outro lado, ou ela vai olhar para cima. Então, a única forma de você saber se a pessoa realmente está conectada com você é quando ela está olho no olho, vidrada contigo. E um palestrante treinado, ele é capaz de fazer uma palestra de 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil pessoas. Eu não vou falar todos, porque todos são impossíveis. Mas a grande maioria das pessoas vai estar assim, ó, vidrada no palestrante. E a palestra daquele palestrante só é boa de verdade se a pessoa nem pegou no telefone durante a palestra, a não ser para gravar um trecho e postar, que isso aí também é bem relevante. Mas se não for isso, a palestra está sendo uma bosta. Uma coisa que eu falo também para as pessoas: cuidado com a sua comunicação e cuidado com os elogios falsos que você recebe ao finalizar uma palestra. Sabe por quê? É muito fácil, é muito natural, ao terminar uma palestra, alguém chegar para você, dar um sorrisinho amarelo, batendo nas suas costas e falar assim: essa palestra é muito boa, parabéns, essa palestra é muito boa. E aí, às vezes, aquele evento tinha 200, 300 pessoas. Você acha que 2 comentários que vão massagear o seu ego vão dizer para você a verdade do que foi o seu desempenho no palco? E aí, só que, cara, todos nós temos ego. E se alguém nos elogia, é claro que, pô, me dediquei, preparei o material e tudo. E aí eu vou falar para você uma coisa, ó, presta atenção: você não é quem você diz que você é. Você também não é o que as pessoas dizem que você é. Sabe quem você é? Você é os seus resultados. E quando eu digo você é os seus resultados, eu vou te dizer também uma outra coisa. Avalia de uma forma matemática os seus resultados, de uma forma que tenha lógica. Porque, por exemplo, você palestrou para 300 pessoas e recebeu feedback de 3 de 300 é 1%. E a opinião dos outros 99%? Para dizer como realmente você foi. Entenderam? E aí nós chegamos na última parte da palestra, que é a conclusão, pitch de vendas. Lembra que eu falei para vocês que, na verdade, uma palestra é uma oportunidade de construir, de fazer uma venda em escala? Na verdade, uma palestra é uma oportunidade de venda em escala. Tom, mas isso significa que toda vez que eu fizer uma palestra, eu tenho que fazer um pitch para vender alguma coisa? Não necessariamente. Não de venda financeira. Agora, no final de uma palestra, você precisa testar a sua habilidade de movimentar as pessoas para algum lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma palestra no final do ano passado, num evento para quase 700 pessoas. E aí, tinha todo nível de pessoas ali dentro. E aí eu decidi vender um produto mais barato. Eu vendi um produto de R$ 99 ali na palestra. Eu vendi 350 ali na palestra. Por quê? Por que eu vendi isso nessa palestra, gente? Primeiro, porque eu usei toda a estrutura. E segundo, porque eu fiz uma oferta irresistível para aquele momento. E tudo também tem a ver com o que você vai oferecer, quanto tempo vai te tomar, qual é o benefício que você vai gerar para as pessoas que estão ali dentro. Então, tudo tem que ter uma lógica, né? Então, isso é muito importante na hora de pensar sobre o pitch de vendas. E aí eu quero mostrar para vocês, se der tempo aqui, 2 coisinhas, rapidinho, para a gente pensar nessa estrutura. Cadê a Karine? Está aqui. Karine, já está pensando na estrutura da sua palestra aí? Está fazendo sentido? Estou até escrevendo ali no chat que saber ler o momento, saber ofertar é um dom. Exatamente.
Olha, ler o momento certo, saber se agora é o momento de ofertar, agora os olhinhos estão brilhando, agora é o momento de eu, né? Às vezes tem que antecipar até um pouquinho o pitch, às vezes tem que ainda colocar uma prova, ainda tu tem que, né? Ainda não é o momento, isso aí é um dom, sabe? Tu saber ler as pessoas. e se eu te falar que esse dom é treinável? Não, eu acredito até que seja. O problema é, assim, tu conseguir, né, treinar isso, sabe? Tu conseguir chegar nesse... Ter uma pessoa que consiga te treinar e tu ter como saber, né, exatamente absorver essas informações e ter esse feeling, né? Eu acredito que ser um vendedor bom, tu treina, tu consegue ler, tu tem estratégias, tem isso, aquilo, né? Não é de uma hora para outra. Acho que tu consegue realmente te desenvolver cada vez mais, né? Se fosse uma coisa que tu só estuda e deu, as faculdades de marketing ali, o pessoal estava na frente da PUC dizendo, tá formado, vem cá que eu te quero, né? Mas eu acho que é bem diferente a coisa. O que eu falo sobre isso? Existe teoria e existe prática. A teoria sem prática não vale de nada. A prática sem teoria é cega. E a sabedoria vem da junção da prática com a sabedoria. Como que eu testo se eu estou no nível de sabedoria? Se quando eu pego a teoria e pego a prática, junto os dois, coloco para executar e aí eu gero resultado. Se eu gero o resultado da junção da teoria com a prática, aí eu estou trabalhando o resultado através da sabedoria. E essa é a pergunta que nós merecemos fazer. E só um ponto sobre o que você falou. Você falou assim, o problema é treinar. Eu vou mudar a sua frase. Não é, eu acredito que o problema não é treinar. A solução é treinar. É verdade. Não, eu agora concordo mesmo. A solução é... O problema deixou de ser, né? Daí vira a solução. Exatamente. A solução é treinar. E eu também costumo dizer o seguinte, eu trabalho com treinamentos há quase 14 anos, ministrando treinamento para palestrante há 4 anos. Eu tenho quase 5.000 alunos formados do meu curso de palestrante. Então, eu fiz muito isso na minha vida. E quanto mais eu fazia, mais eu aprendia. É impossível aprender sem ensinar. Tem algumas teorias sobre métodos de ensino e aprendizado, de William Glasser, tem uma série de autores aí que eu uso, que eu me baseei. E a maior parte do conhecimento está em compartilhar. Então, toda vez que nós compartilhamos algo, é muito bonito isso, né? Porque compartilhar é aprender 2 vezes. Então, treinar, colocar em prática, executar é o que vai virar o jogo, de fato. Agora, não adianta também executar de uma prática onde eu não estou com a minha teoria também toda completa. Porque a prática sem teoria é cega e a teoria sem prática não vale de nada. Então, essa é a chave. Trazer a teoria e juntar ela com a prática. Até aqui, tudo bem, pessoal? Então, eu quero trazer para vocês Quando você falou assim, só para também exemplificar uma outra coisa, que não dá tempo da gente falar aqui, porque são muitos assuntos. Comunicação é um negócio assistente. Eu trago hoje, dentro do Formação de Palestrante, uma formação em PNL. Por que eu trago PNL? Justamente para que o palestrante saiba ler a comunicação não verbal das pessoas, para ele entender qual que é o momento certo dele fazer cada coisa. E aí, no último treinamento que eu fiz presencial agora, no último treinamento de palestrantes, no primeiro dia, o treinamento ia até 9 da noite. Quando deu 8 horas, o pessoal fez assim, com um semblante. Ó. Aí eu falei assim, galera, seguinte, era para a gente estender talvez até 10 hoje. Mas vocês vão para casa hoje. Eu acho que muita gente veio de viagem. Eu não sei o que aconteceu, mas vocês estão cansados. Eu estou encerrando o treinamento agora. Vocês vão para casa e a gente começa amanhã. Amanhã a gente estende mais. Quando eu cheguei no outro dia, eu fiz um pitch da minha mentoria individual. E 2 alunos compraram porque eles queriam aprender, inclusive,
como fazer essa leitura da audiência para parar no momento certo. Eles ficaram tão impactados porque estava todo mundo tipo, vai até 9 horas, vai até 9 horas. Eu falei assim, não, acabou. Não dá, a galera não está absorvendo aqui. E aí, esse feeling também vem para o palestrante treinado para isso aqui, gente. Ó, tá vendo essas 5 etapas? A jornada do herói, eu falei que você pode contá-la no início da palestra para gerar identificação, mas ela é muito mais poderosa ainda se você pega uma trajetória do herói e coloca ela na hora de fazer o pitch de vendas. Se você justifica aquela venda com uma narrativa. Cara, isso é poderoso pra caralho. Isso gera um resultado absurdo. Então, só que não é só fazer a jornada do herói, é fazer uma jornada do herói que esteja alinhada com o que você quer vender, com o seu produto, com o seu serviço, e também que esteja muito bem contada. E que aí, aqui, ó, a comunicação paraverbal e a comunicação não verbal tem que estar na tampa, gritando e acertando em tudo. Só de uma forma resumida, tá? Para eu dar uma pincelada aqui em comunicação paraverbal. A comunicação paraverbal está na velocidade das palavras, no volume das palavras. Se você fala devagar, você fala rápido. Se você dá uns pauses, faz pergunta. Então, a comunicação paraverbal está associada com a fala, tá? Principalmente com a fala. E a comunicação não verbal? A comunicação não verbal está relacionada com sua postura, os seus gestos, o seu olhar, as suas expressões. Tudo isso é não verbal. E é por isso que tem tanta coisa aqui no não verbal e tem tanta coisa também no paraverbal. E é isso que a gente precisa focar. Por exemplo, se você vai fazer uma live, você vai fazer uma palestra, eu falo muito disso. Às vezes tem gente que vai fazer live e fica assim, ó. A cara da pessoa tampa a câmera inteira da live. E por que que isso é uma bosta? Por quê? As pessoas só vão ver o seu rosto. Então, para você gerar uma comunicação não verbal só com o rosto, é bem mais difícil. Então, por exemplo, vocês estão me assistindo aqui agora, de repente eu estou falando, uma mão minha mexe aqui, ó, apareceu pele na sua frente, ó. Uma mão se mexeu. Isso, naturalmente, vai chamar a sua atenção. Por que que chamou a sua atenção? Porque algo diferente aconteceu, movimentou. Essa é uma técnica que eu chamo de quebra de estado. Afinal de contas, tudo que é inanimado está morto. Você está olhando, tem várias coisas paradas aqui atrás de mim. Talvez você passou o olho e nunca mais viu. Por que que você não vai mais prestar atenção? Porque essas coisas estão paradas, inanimadas. O que está inanimado não tem vida e o que não tem vida não chama atenção. Então, a quebra de estado é eu tirar uma coisa da inércia e causar movimento com ela. Só que as minhas mãos causam movimento. Quando eu me aproximo, eu causo movimento. Quando eu me mexo, eu causo movimento. Então, palestrante precisa ter energia. Não só palestrante. Né? Nós aprendemos aqui que quando eu estou falando a partir de 2 pessoas, eu já estou dando uma palestra. Eu posso usar esses recursos numa live, num vídeo, numa reunião. Você pode usar onde você quiser. E aí, toda vez que eu quebro o estado, eu trago a atenção das pessoas de volta para a minha comunicação. Então, essas pequenas nuances, elas vão trazendo as pessoas de volta. Lembra que eu falei? É 30 segundos para a pessoa ir para o espaço sideral? Se você manter um tom de voz reto, se você não se mexer, se você ficar parado. Então, quanto mais estado você quebrar da maneira correta, mais resultado você vai atingir. Ok? Eu quero mostrar para vocês agora um videozinho, só para vocês... Cara, recomendo alguns materiais de pitch para vocês assistirem, mas eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho aqui de uma análise, por exemplo, de um... Deixa eu ver aqui. Aliás, eu vou mostrar esse vídeo aqui, ó. Cadê? Olha só, o Obama, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um dos palestrantes mais bem pagos do mundo, né? E um dos mais reconhecidos, um dos mais bem pagos do mundo. Eu vou mostrar, só para a gente não gastar muito tempo aqui, eu vou mostrar 1 minutinho dessa apresentação aqui, só para vocês... na verdade, eu quero fazer perguntas do quanto que vocês são capazes
de analisar uma comunicação de alguém que realmente sabe o que está fazendo. Eu vou dar play aqui. Fala para mim se está saindo o áudio aí, por favor. Tá, não. Agora tá. Reason, logic, an understanding of science. These are good things. These are qualities you want in people making policy. These are qualities you want to continue to cultivate in yourselves as citizens. That might seem obvious. Now, that's why we honor Bill Moyers or Dr. Burnell. We traditionally have valued those things, but if you were listening to today's political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. So class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. Ok. Agora eu vou parar aqui um pouquinho para analisar juntos, para a gente aprender junto aí. Aceita o Pedro que ele tá pedindo para entrar aí. Mas bem atrasado, mas tá. Vai entrar pelo menos para ganhar tchau. Gente, e aí eu queria perguntar para vocês assim, ó, analisando essa comunicação do Obama até agora, dentro desse vídeo, o que vocês conseguiram perceber que como comunicador ele faz, que uma pessoa comum não é capaz de fazer? Pode mandar no chat, abrir o microfone, do jeito que vocês quiserem. Eu vejo que ele faz pausas que na percepção humana parece estranha, tá ligado? E ele tem a coragem de fazer e na cabeça da gente a gente fica meio que julgando e xingando, sacou? E ainda assim ele faz, o que faz prender a atenção, tá ligado? Esse é um dos pontos que eu acho interessante. A Karine falou, fala com as mãos pra caraca e fica olhando para tudo quanto é lado e não olha frente a câmera pelo que tá passando aqui, sacou? Eu acho que também eu acho que é outro ponto que ajuda ele também. Eu acho que vocês já viram falar numa palavra. Muito bom, Iago. Muito bom a sua percepção de todos os pontos. Eu vou te dizer assim, nem vai dar tempo de eu falar de todas as técnicas que ele usou nesse 1 minuto aqui, porque é muita coisa, muita coisa. Eu vou falar só de uma. Ele usa aqui no início um negócio que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é um negócio chamado rapport. Já ouviram falar? Sim. E aí, como que o Obama ele apresenta rapport dentro desse discurso que ele está dando? Pensa no seguinte, o presidente dos Estados Unidos veio fazer uma palestra para os alunos de New Jersey, se eu não me engano, 2016. Como que o presidente dos Estados Unidos vai fazer com que alunos do 2º grau parem para prestar atenção no que ele está falando? Primeiro, ele trouxe um assunto que trouxe a palavra mágica, pertencimento. Imagina você trazer a seguinte frase para pessoas que estão na escola. Ignorância não é uma virtude. Qual que é o inimigo em comum? Todo mundo que não estuda. Todo mundo que não evolui, que não aprende. Então, só dele trazer essa frase, ele já trouxe pertencimento para todas as pessoas. Uma outra coisa que ele gerou rapport e conexão. Vocês viram que ali atrás estão os professores? Vocês perceberam que ele está usando a mesma roupa que os professores da escola estão usando? Por quê? Ele trouxe uma imagem. O Léo, que é do arquétipo, aí já deve ter sacado isso há muito tempo, né, Léo? Cadê o Léo? Ele trouxe... Mas não vale comentar, né, cara? Tô só ouvindo aqui, porque no meu caso eu não posso participar do desafio aí. Se quiser... Se ele participar, é uma análise de 15 Você tá maluco? Vou ficar 2 horas falando aqui, né? Não, aí não vai dar tempo. Tem que ser só pincelada, que não vai dar tempo, não.
A pincelada vai ser sobre o nariz dele. Ele vai dizer, não, o nariz dele tá posicionado assim por conta disso, entendeu? Aí é isso aí. Show. A roupa dele, ele trouxe rapport no conteúdo da fala, rapport na roupa, rapport no jeito. Desculpa, gente. Então, ele usa uma linguagem não verbal muito assertiva, que é, por exemplo, ele nunca aponta, comunicador nunca usa esse dedo, tá, gente? Comunicador nunca usa esse dedo. Esse dedo aqui é um dedo de acusação. Qual que é o problema da acusação? Tem um para o outro e tem, 3 para mim. 2, né? 2 para o outro e 3 para mim. Como que eu aponto? Ou assim, tá? Sempre com a mão cheia ou segurando o dedo, porque ele fez assim, ó. Então, assim, por que o comunicador não usa esse dedo? Porque esse dedo é indicativo de acusação. Tem uma série de outras coisas que a gente dá para passar aqui uma meia hora falando desse vídeo. Recomendo que vocês assistam esse vídeo depois. Agora ele traz comunicação não verbal assertiva, um conteúdo que traz pertencimento para as pessoas. Ele traz rapport na roupa, rapport no gesto, rapport nas palavras, o posicionamento visual. Cara, eu acredito muito que, inclusive, isso eu não li em lugar nenhum, e eu acredito muito que, inclusive, ele tem deixado essa beca solta justamente para ele ficar puxando, para trazer a atenção da roupa. Por quê? Eu já passei esse vídeo para, sei lá, acho que 200 turmas de treinamento, e a galera custa ver que ele está usando essa roupa, que é a mesma roupa dos professores. Por que disso? Toda hora ele puxava e ajeitava. Olha a roupa que eu estou usando, olha a roupa que eu estou usando. E 100%, cara, Obama, ele é 100% intencional em cada respirada que ele dá. E tudo que ele faz é uma técnica. Tudo é uma técnica. O cara, ele é um monstro, assim, ele é gigante. Não é à toa que o cara chegou onde chegou, né? Então, rapidinho aqui só sobre isso. E deixa eu ver como é que a gente está de horário aqui. Putz, já terminou o tempo. Mas então, galera, e aí, o que eu vou finalizar aqui para vocês? Deixa eu ver se ainda ficou aqui o quadrinho. Beleza. Então, essa estrutura de palestra aqui, se você pegar isso aqui por essência, você já vai conseguir fazer uma palestra profissional, porque diferente da profissional é amadora, certo? Então, faça pelo menos uma palestra profissional com uma abertura, um quebra-gelo, uma jornada do herói bem feita, um conteúdo, e aí dentro do conteúdo você vai trabalhar muito comunicação paraverbal, comunicação não verbal e pitch de venda. Pitch de venda é assim, deixa eu te contar uma realidade sobre pitch de vendas. Você pode estudar muito, eu posso te ensinar muita coisa sobre pitch de vendas, você pode fazer muita coisa. Só que pitch de vendas é treino. Primeiro conhecimento e depois colocar em prática. Então, estuda a teoria sobre pitch de vendas, estuda vendas e depois vai praticando. E aí, só para concluir, a PNL ajuda muito nisso. A PNL e a conduta emocional. Por quê, gente? Compras são emoções. Nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Então, se você usa uma conduta emocional e o seu produto... É o que eu falo. Toma só cuidado com o seu produto porque ele tem que ser bom pra caralho. Porque, cara, se o seu produto não for bom, o seu destino ele, não vai longe. Então, assim, não faça promessas mentirosas. Agora, depois que você entende que você tem um produto que realmente é bom pra caralho, que vai ajudar a vida das pessoas, cara, usa todas as ferramentas que tiver na sua mão de persuasão e de estratégia para que você converta mais. Porque quanto mais gente for convertida e comprar o seu produto, mais pessoas serão transformadas e poderão atingir o próximo nível. Então, galera, é isso. Muito, muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Eu estou atrasadinho aqui para a minha próxima mentoria já, mas eu vou tirar aqui uns 5 minutinhos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aí, vou ficar mais uns minutinhos aqui. Fiquem à vontade aí. Iago,
Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui. Galera, espero ter contribuído pelo menos 1% aí no seu crescimento e manda bala lá e arrasa. Pô, foi top, mano. De coração. Foi top pra caramba. Quem quiser, gente, fica tranquilo, tirar uma dúvida, perguntar pro Newton aí, pode mandar bala, beleza? Para que ele possa também dar a mentoria dele lá, enfim. E fiquem aqui que eu quero trocar uma ideia com vocês. Fechou? Fiquem aqui após ele se retirar também, fechou? Tá processando. Bacana, bacana. Bom, então acho que é isso, pessoal. Não sei se está com muita dúvida, mas enfim. Legal. Foi mano, eu curti muito. Me deu particularmente clareza em algumas coisas bem interessantes. Sacou? Particularmente. Eu achei muito top, mano. Principalmente a parada das palavras. Achei interessante. É um legal, insight a mas... mais que muda muita coisa. Beleza, galera. Depois, vou deixar meu Instagram aqui para vocês, ó. Quem quiser depois me segue lá. O Carvalho, underline, oficial. E aí, se não apareceu dúvida agora, mas aparecer depois lá, vocês mandam lá também, que se tiver dentro daquilo que eu sei, pode ter certeza que vai ser um prazer contribuir com vocês. E é isso, então, vou deixar gravadinho aqui, depois se quiser disponibilizar também, Iago, tá bom? Beleza. Lembra de sair e não finalizar, senão vai dar ruim. Tá, deixa eu... Sai e não finaliza só para trocar ideia com a rapaziada. Tá, deixa eu só parar a gravação aqui. Interromper a gravação. Querido.